Eu tô no Egito, mas mesmo assim a gente vai ter alemão hoje. Eu tô aproveitando então que eu tenho essa internet aqui para gravar uma aula para vocês hoje. E uma aula que foi muito pedida, que é a diferença entre danar, nardem e nar. Por que essa aula foi muito pedida? Bom, ela foi muito pedida porque todas essas palavras significam depois. E as pessoas ficam um pouquinho loucas, né? Se tudo isso significa depois, qual a diferença entre danar, nardem e nar? Isso a gente vai aprender hoje e você vai ver que não é tão difícil quanto parecia. Faltava só aquela explicação malandra que eu vou passar para vocês hoje. Então vamos lá. A primeira palavra é danar, danar. Não é danar, não é danar, é danar. Então, da, como se fosse uma palavra separada, danar, danar. E danar significa depois disso. Ou seja, você não vai trabalhar ele como se fosse depois, você vai trabalhar como depois disso. Significa que ele vai começar uma frase, ok? Que vai estar se referindo a alguma coisa da frase anterior. Então, eu vou fazer uma explicação. Ó, vou fazer um exemplo. Ich war gestern bei Alex. Danach bin ich essen gegangen. Então, eu estava ontem na casa do Alex. Esse by vai significar na casa de. Eu estava ontem na casa do Alex. Depois disso, eu fui comer. É claro que eu poderia falar em português simplesmente depois. Depois eu fui comer. Mas para você não confundir, você vai perceber que quando você puder colocar depois disso, claro que em português você poderia colocar depois, mas se você puder, se for possível, se der certo você colocar depois disso, com esse disso vai ser danar. Então aqui eu poderia falar depois disso, ou seja, depois de estar na casa do Alex, eu fui comer. Ich war gestern bei Alex, danach bin ich essen gegangen. Um outro exemplo. Jeden Dienstag esse ich Pasta. Danach muss ich immer ein bisschen schlafen. Toda terça-feira eu como macarrão. Depois disso, eu tenho sempre que dormir um pouco. Logo, depois disso o quê? Depois de comer a pasta, mas depois disso eu tenho sempre que dormir. Então, de novo, esse danar pode sim ser substituído por depois disso. Jeden Dienstag esse ich Pasta. Danach muss ich immer ein bisschen schlafen. Muito bem. E o nar? O nar é aquele que significa realmente depois. Mas o nar vai vir sempre acompanhado de substantivo. Depois do nar, eu tenho sempre que falar depois do quê? Então, depois da escola, depois do trabalho, depois da aula, depois da comida. Então, eu não posso usar o nar sozinho. Não posso usar o nar sozinho. O nar tem que vir com o substantivo. E para quem conhece a musiquinha Aus bei mir nach Zeit von zu gegenüber, Imam dem Date. Se você não conhece, procura este vídeo, mas no meu canal do YouTube, mas com o nar eu vou usar sempre dativo, ok? Então vai ser o nar mais um substantivo no dativo. Então eu vou fazer os mesmos exemplos anteriores agora usando o nar, e vocês vão ver o quê? Que a estrutura vai ter que mudar. Olha só. Ich war gestern bei Alex. Nach dem Besuch bin ich essen gegangen. Eu estive ontem na casa do Alex. Depois do que eu vou ter que colocar um substantivo, depois do que foi, porque eu tô com o nar. Então, depois da visita, nach dem Besuch, Besuch aí no dativo, eu fui comer. Então, depois mais substantivo, depois da visita, eu fui comer. Mesma coisa com o segundo exemplo. Jeden Dienstag esse ich Pasta. Nach dem Essen muss ich schlafen. Então, toda terça eu como macarrão. Depois da comida, ou seja, depois do comer, digamos assim, eu tenho que dormir. Logo, novamente, depois do nar, eu tenho que usar um substantivo. Essen é neutro, das Essen, então vai ficar nach dem Essen. Então, toda terça eu como pasta, depois da comida eu tenho que dormir. Muito bem, e agora vamos para o terceiro exemplo, para a terceira palavrinha, que é o nardem. O nardem também significa depois, só que diferente do nar, o nardem vem acompanhado de uma frase inteira. Não é depois da comida, seria como se fosse depois de eu comer, depois de eu dormir, depois de eu fazer, etc. A questão é a seguinte, em português, com as frases com o depois ou antes, eu uso infinitivo.
eu falo depois de comer, depois de beber, depois de fazer. Em alemão não é assim. Eu vou colocar uma frase, mas essa frase vai ter que estar conjugada normal, com o verbo no presente ou no passado. Então, ao pé da letra, em alemão seria alguma coisa do tipo: depois de eu depois de eu ter estado na casa do Alex, depois de eu tenho estado na casa do Alex, uma coisa assim, eu fui comer. Ou depois que eu como pasta, eu tenho que dormir. Então eu tenho sempre que conjugar o verbo. Vai ser uma oração normal, com sujeito, verbo conjugado, etc. O problema do Nardem é que ele é uma oração subordinada. A gente ainda vai falar disso com mais calma. Então essa explicação aqui é para alguém que está um pouquinho mais avançado. E por isso o verbo vai vir sempre na última posição, como eu vou mostrar aqui nos exemplos, tá? Então, se você mais básico, se você ainda não aprendeu as frases subordinadas, você pode aprender o danar e o nar agora, que já vai ser de bastante uso, já vai dar para você fazer a maioria das frases. Se você já está um pouquinho mais avançado e já sabe as orações subordinadas, você pode aprender então o Nardem, sabendo que ele vai formar a oração subordinada, que vai ser dividida da oração principal por vírgula. Então, vou dar um exemplo. Nachdem ich bei Alex gewesen war, bin ich essen gegangen. Depois que eu estive na casa do Alex, eu fui comer. Então, é uma frase só, percebem? As outras anteriores tinham um ponto final e começava uma outra frase. Aqui eu tenho uma frase só com duas orações, uma oração subordinada e uma oração principal. A oração subordinada com Nardem, com o verbo lá no final. Nachdem ich bei Alex gewesen war. E depois a oração principal, bin ich essen gegangen. Depois que eu estive na casa do Alex, eu fui comer. E segundo, depois que eu como macarrão, eu tenho que dormir. Nachdem ich Pasta esse, muss ich schlafen. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de tentar fazer frases com essas estruturas. Euch eine schöne Woche noch. Tschüss!